Olá, eu sou Maíra Lur. Olá, eu sou Janaína Mater. Em 2019, a Súbita Companhia de Teatro realizou a primeira edição do Encontro Corpos Poéticos, Encontro Internacional de Investigações Cênicas, que fazia parte do projeto Súbita há 12 anos do edital Profice. Nessa ocasião, nós realizamos algumas entrevistas com os artistas convidados do Brasil e do exterior, que compartilharam um pouco do que seria sua visão sobre corpos poéticos e como eles atuam no mundo e na arte através dessa ideia. As entrevistas, elas reúnem pontos de vista de artistas de diferentes localidades, formações, culturas, formando assim um material rico para a reflexão do pensamento, da teoria e da prática do teatro contemporâneo. Convidamos vocês para assistir as entrevistas de Ana Wolff, Carlos Simeone e Luciene Guedes. Aproveitem! Carlos Simeone é ator, pesquisador, diretor, natural de Curitiba, radicado em Campinas. Foi o primeiro discípulo de Luiz Otávio Burnier, com quem fundou o Lume em 1985. Desenvolveu pesquisas nas áreas de antropologia teatral e cultura brasileira e trabalhou na elaboração, codificação e sistematização das técnicas corpóreas e vocais de representação para atores e atrizes. Desde 1989, é ator do grupo internacional Vindenes Bro, Ponte dos Ventos, na Dinamarca, onde desenvolve técnicas de treinamento e atua nos espetáculos Urnat e The Voices of the Windows, espetáculos sob orientação da diretora Iben Nigel Rasmussen, do Odin Theatre. Surgem várias linhas de pesquisa. Da parte do corpo, nós temos o que a gente chama de a dança pessoal do ator, um mecanismo, uma técnica onde o ator mergulha dentro dele mesmo e consegue trazer para si o seu jeito de interpretar ou de representar e tudo mais. Tem as linhas de mimesis corpórea, tem a linha do clown e o sentido cômico do corpo, tem o desenvolvimento da voz e ação vocal. Eu tenho apresentado em vários países, são mais de 30 países. Pertenço também ao grupo internacional Ponte dos Ventos, da Dinamarca, orientado pela atriz do Odin Theatre, Iben Rasmussen. É um grupo que já tem 30 anos e a gente se encontra uma vez por ano. Geralmente na Dinamarca, mas às vezes em alguns países. Adoro, claro, atuar, mas também adoro ensinar. Para mim, neste momento, agora com 60 anos, depois de 35 anos, eu tenho primado para o transmitir todo esse tempo de trabalho, de pesquisa, de elaboração técnica, de transmitir para os atores, para os alunos. Isso me faz crescer e me faz me sentir útil nesse sentido, de poder distribuir sementes de um trabalho sério, conciso, que nós realizamos por esse tempo todo. O fato de eu ter tido a oportunidade de me aprofundar nas pesquisas da arte de ator, de ir além, de estar com este tempo de pesquisa, é lógico que vai mudando de época a época. Se eu puder dividir em 3 partes, a primeira parte, os primeiros 10 anos, foi realmente um mergulhar profundo dentro do corpo do ator. De encontrar maneiras, encontrar ferramentas para que esse corpo se expresse não só como corpo físico, mas como corpo vocal e como corpo sensorial. Nos próximos 10 anos, eu diria que foi a aplicação dessas técnicas, do resultado dessas pesquisas, em espetáculos teatrais que rodaram o mundo, né? Nesses últimos 10 anos, eu fico pensando, o teatro está passando por uma grande fase de transformação. Nós sabemos que muita coisa mudou, se entende? O teatro, o visual
o cinema, a tecnologia, ela expandiu. O teatro tentou acompanhar essa tecnologia de tudo. Trouxemos para o teatro. Porém, eu sinto que o público está um pouco saturado de muitas imagens, de muitas informações. Eu sinto que para o teatro, essa passagem que está transformando, de novo, volta a responsabilidade em cima do ator. No seguinte sentido, para mim, teatro é comunhão. Comunhão entre o ator. Quando eu digo ator, eu não digo que ele fica sozinho, que ele seja o único responsável. Existe, sim, o encenador ou o diretor, existe um trabalho conjunto. É como se a comunhão do ator com o espectador. Se este ator, como a gente sabe, o ator ele está um pouco com as antenas ligadas para o que está chegando, né? Se esse ator desenvolve o que eu chamo um trabalho mais sensorial, um trabalho mais quântico, vamos assim dizer, quântico, de onde ele sabe que ele e suas moléculas se expandem para o espectador. Eu percebo que o teatro começa a se transformar o público, começa a ter necessidade de ir ao teatro para poder trocar com as descobertas que os atores e atrizes vêm realizando. Você entende? Sinto, pelas minhas andanças, pelas minhas pesquisas, pelo encontro com vários outros colegas, eu sinto que os atores estão partindo para um lugar mais, eu diria, é horrível essa palavra, mais espiritualizado. Mas não o espiritualizado religioso, nada vinculado. É algo que existe no ser humano, porém foi achatado, foi eliminado, foi rompido. E que existe algo mais no ser humano que a gente precisa ir atrás. Nós não somos só isso que a gente pensa que é. E os atores, os artistas em geral, não vou dizer os atores, né? Os artistas em geral, eles têm essa capacidade de perceber e de se trabalhar em si mesmo para poder desenvolver este mundo sutil, onde as pessoas estão necessitadas de um alimento, você entende? De um alimento de alma, vamos assim dizer. O teatro sempre explorou as emoções humanas, né? O teatro nos deu essa possibilidade de a gente viver fantasias, pensar, refletir. Eu acho que agora chega um momento, começa a chegar um momento diferente no teatro. É essa troca energética e sensorial e espiritual, no sentido de não sou só eu, existe algo mais que me faz estar vivo. Eu fico pensando assim, que eu acho a técnica ela tem uma função muito primordial. Como qualquer ofício, qualquer profissão, você tem que ter a técnica. Você não vai fazer uma cirurgia num indivíduo se você não é médico. Não se aperfeiçoou para isso, para todos. O ator, no sentido, as técnicas levam ele a se expressar, né? Ele sabe que ele não pode pisar no palco de uma maneira cotidiana. Ele tem que ter ferramentas para poder expandir o seu corpo, para poder expandir a sua voz, para poder expandir a sua energia, etc. Isso é uma fase, eu acho, necessária. Porém, se você tem esse domínio, quando falo técnica, eu digo de várias formas. Técnica corporal, no sentido de você aprender uma técnica já existente. Por exemplo, como tem no Oriente, o Kathakali, o Teatro No, aqui no Ocidente, o balé clássico, técnicas prontas, vindas já de muitos anos.
A outra técnica que eu chamo é a maneira como você articula e movimenta seu corpo. Eu tenho esta técnica. Obtendo essas ferramentas técnicas, não é o suficiente. Não é o suficiente. Porque você tem que... A técnica ela serve para você colocar o teu corpo equalizado com o teu mental. Você não é só mental e você não é só corporal. Você é os dois. Na nossa cultura, foi primordial o mental, o raciocínio. Ele se desenvolveu muito mais do que o corpo físico. Agora, quando você utiliza a técnica para chegar nessa equalização entre mente e corpo, você mente, você racional, é lógico que você tem ansiedades, você tem desejo, você tem criação, você tem necessidade de dizer algo. Você entende? A técnica, ela só é um lugar onde a mente possa mergulhar, né? E fazer com que a técnica e o corpo se torne poético. E quando a gente fala em poesia, a gente sempre poesia é sempre belo, etc. Não, o grotesco também é poético, o mal também é poético. Você pode fazer um personagem terrível, porém com uma poética e uma poesia fantástica em cima. Eu não sei se eu estou conseguindo te responder. A técnica não caminha sozinha, e o mental também, se você não tem aonde ancorar esse mental, ele, no sentido do teatro, estou falando, porque na escritura, por exemplo, o mental ele é fundamental. Nas artes plásticas, acredito que sim, se bem que tem que ter técnica, né? Também a escritura tem que ter uma técnica, se entende? Eu acho que eles caminham lado a lado, sabe? Mas eu não diria que a técnica da poesia, da poética, da poesia, não diria. Mas ela é a vestimenta, você entende? Para a poética. Acredito nisso. Eu transito mais nesse lugar do teatro físico, aonde eu vou, né? Porém, eu fico pensando assim, mudou muito. Antes, por exemplo, para você fazer cinema ou até televisão, você precisava ter uma experiência bastante forte com o teatro. Vamos pegar o Brasil, as primeiras telenovelas, o cinema, eram feitos com atores de teatro, com a experiência no teatro. Eu acredito, pela academia, como começou a surgir a academia para ensinar essas artes, começou a se desenvolver uma técnica diferente para ator de cinema, para ator de televisão, você entende? E que bom, porque daí o teatro ficou sem esse peso de ter que levar esses atores de teatro para outros lugares. Pode ser que seja uma bobagem que eu esteja falando, né? Mas eu acho que foi se espalhando, as técnicas foram se aperfeiçoando para cada função, né? Eu tenho visto, por exemplo, existe o teatro do entretenimento, né? Esse teatro é grande, é lindo, atinge milhares de espectadores, é muito bem feito, é com muito dinheiro, é um visual maravilhoso, etc. Isso eu não tenho frequentado, não tenho tempo, não dá tempo para isso. O que eu vejo nos outros países, mesmo no Brasil, viajando o Brasil todo, eu vejo dentro do teatro, tanto aqui como lá fora, cada vez mais, infelizmente, por um certo ângulo, eles desistindo dos textos dramatúrgicos, desistindo, e elaborando o seu próprio. Eu digo infelizmente porque os textos dramatúrgicos são maravilhosos, né? A gente vem deles, o teatro vem deles todos. Porém, o que eu sinto e também isso aprimorou-se, a dramaturgia de você mesmo criar espetáculos do nada, né?
O grupo, por pegar o exemplo de um grupo, né? O grupo quer montar alguma coisa. Queremos falar disso. Não tem na literatura isso. Vamos nós, através do nosso trabalho, construir essa dramaturgia. Então, o que eu mais tenho visto é grupos autônomos, no sentido de... autônomos... está me fugindo a palavra agora. Mas de eles mesmos criarem as suas obras. Né? Autorais. Hã? Autorais? Autorais, obrigado. E eles mesmos criarem as suas obras. E aí entra em dois aspectos. A necessidade que nós, artistas, temos, especialmente nos tempos atuais, de bater de frente com o que nós queremos, com o que nós somos, né? Com a minha maneira de viver, a maneira do grupo de viver, a diversidade que explodiu nesses últimos anos. O teatro é um lugar onde isso, teatro e a performance, né? Onde isso abre as portas para que os atores possam dialogar com o público nesse aspecto, entende? Então eu tenho visto cada vez mais este autoral, este lugar onde eu falo aquilo que eu quero, eu preciso brigar, eu preciso me colocar. Estou dizendo como indivíduo e como grupo, você entende? E, paralelamente, sim, não quer dizer que são todos os grupos que fazem isso. Tem grupos que se juntam para falar sobre o amor, ou para falar sobre algo que aconteceu, ou para falar sobre situações que não dizem a meu respeito, ou ao que eu quero falar, mas de uma poesia do cotidiano, uma poesia do belo, você entende? Belo, quando digo belo, é belo e feio junto, né? Tenho sentido isso, tenho sentido essa... E também tenho sentido, cada vez mais, um rigor técnico. Você entende? São tantos atores, são tantos, que nós mesmos, atores, a gente percebeu, poxa, se eu não me aprimorar, eu vou ser engolido, né? O rigor técnico, no sentido de fazer bem feito aquilo que eu faço. Não, eu fico muito, muito feliz, primeiramente, porque a cidade de Curitiba é minha cidade. Um encontro dessa maneira da investigação cênica e internacional, ele é rico porque ele traz para a cidade e para os atores daqui, para a classe artística, essa possibilidade de você refletir o seu trabalho. Eu sei que Curitiba tem grandes atores, eu sei que Curitiba é forte com o trabalho teatral. Essa moçada está entrando com tudo, Isso é lindo de ver. Então, poder ter essas trocas, eu digo que faz muito tempo que eu participo de eventos assim, de intercâmbios, de investigação, de pesquisa, de conhecer, de trocar. Ele é rico, porque você vem aqui nesse encontro, você bebe, mas também você troca. Não é que você só vem aqui e se alimenta. Você troca, você pode conversar com gente, por exemplo, assim, eu estou no meu curso que eu estou fazendo aqui, veio gente, não para o meu curso, mas para o encontro, de Santa Catarina, de Belo Horizonte, de São Paulo. Não é incrível isso? Por exemplo, as pessoas se mandam de lá para vir para cá. É uma oportunidade rara, porque a gente sabe que é difícil, é rara. Então, essa iniciativa de vocês, da Súbita, eu espero que seja o primeiro de muitos, e que venha muita gente para poder trocar, para que a gente não fique numa bolha, você entende? Numa bolha. É interessante você trocar. Tem muita coisa sendo feita que a gente não faz ideia. E as pessoas que vocês escolheram também, é bem interessante, porque são pessoas que vêm pesquisando já, não é? Vou começar a pesquisar. E são pesquisas sérias. Se você vê o trabalho da Ana Wolff, ela tem um histórico de pesquisa séria, profunda, sobre a arte de ator, sobre a antropologia teatral.
Então, eu fico feliz quando vejo a sala lotada. Quando o curso são 25 pessoas, é gratificante de ver que deu certo esse encontro e que ele é necessário. Ontem, por exemplo, na minha demonstração técnica, tinha bastante gente, mas eu fiquei feliz que tinham atores que eu conheço de anos, que eles poderiam pensar, eu já sou ator. Mas não, estavam aqui, porque também a necessidade dos atores é de troca. Sempre. Eu acho que o ator nunca está pronto. Então, beber desse encontro é fundamental.